Hola, hola, bem-vindo a um episódio mais da série Aprendendo Espanhol com Histórias. Se você é brasileiro e quer superar a vergonha e destravar o seu espanhol aqui, é o lugar certo. Porque nós usamos o método AVC. Para quem não me conhece, meu nome é Pamela. Sou brasileira e argentina por opção. E há anos eu estudo idiomas e ajudo a brasileiros a falar espanhol. Mas você deve estar se perguntando, por que eu devo assistir esse vídeo, essa aula? Porque quanto mais palavras do espanhol você conhecer, melhor você vai poder se comunicar em espanhol. E é por isso que você deve assistir este vídeo, esta aula até o final. Você está aqui porque quer falar espanhol, né? Então, é crucial que você conheça e saiba usar muitas palavras. E é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou, por meio de uma história, te mostrar novo vocabulário. Eu vou te ensinar sobre pronúncia, sobre os héteros, que tem muitos nesta história aqui. E ainda vou trazer exercícios de fixação na memória. Assim você se lembra do que você aprendeu aqui. E só um aviso, tá? Aqui é lugar de gente séria. Se você não tem papel e caneta na mão, nem perca o seu tempo aqui neste vídeo. Aqui não é lugar de gente curiosa, mas de gente que leva a sério o espanhol, de gente que realmente quer chegar à fluência. Então, nos próximos minutos, eu vou te mostrar o que eu vou fazer nos próximos minutos, tá? Nos próximos minutos, eu vou ativar em você o que nós chamamos de a aprendizagem visual e auditiva. Visual, porque eu estou te mostrando o texto aqui na tela do computador. Por isso é visual. E ela é auditiva porque eu vou ler o texto em voz alta. Então, se você é uma pessoa que tem mais facilidade de aprender de forma visual, tente olhar para a tela enquanto eu leio. Mas se você for uma pessoa que aprende melhor ouvindo, então feche os olhos e concentre-se na minha voz, se for possível, claro. Assim você vai poder absorver mais conhecimento. Certo? Preparado? Papel e caneta na mão? Empezamos. Essa é a história número 13, Ratón de campo y ratón de ciudad. En un día soleado, Ratón de campo recibió la visita inesperada de su primo, Ratón de ciudad. Feliz de contar con la compañía de alguien, Ratón de campo sirvió la cena, la cual consistía en 3 nueces y unos pequeños restos de queso. Al llegar la noche, preparó una cama con hojas secas en el sitio más calentito y seguro de su humilde agujero. Ratón de ciudad, sorprendido por la pobreza en la que vivía Ratón de campo, dijo: «Primo, no entiendo cómo puedes comer unas cuantas nueces y dormir en una cama de hojas secas. Ven conmigo a la ciudad y te mostraré cómo debes vivir». Ratón de campo estaba tan feliz que no pudo dormir esa noche. A la mañana siguiente, los 2 ratones viajaron a la ciudad escondidos en el baúl de un coche. Ya era la noche cuando llegaron a la lujosa casa donde vivía Ratón de ciudad. «Mira dónde duermo», dijo Ratón de ciudad, señalando una cómoda cama hecha de algodón. «Pero antes de dormir, busquemos algo de comer». Ratón de ciudad llevó a Ratón de campo hacia la cocina. Al poco tiempo se encontraban comiendo restos de pasta, pastel y helado de chocolate. De repente, escucharon un alarmante maullido. «Es el gato de la casa», dijo Ratón de ciudad. En un abrir y cerrar de ojos, el gato se abalanzó sobre ellos. Los 2 ratones lograron escapar atravesando la enorme mesa hasta llegar a un hueco en la pared. Ratón de campo estaba tan asustado que sentía sus patitas temblar. «Apenas se vaya el gato, me vuelvo a mi casa», dijo sin vacilar. «¿Por qué quieres irte tan pronto?», preguntó Ratón de ciudad. «Porque es mejor comer nueces en un lugar seguro que pastel
con helado de chocolate y estar siempre en peligro, respondió Ratón de Campo, todavía muy tembloroso. Moraleja: si tener muchas cosas no te permite una vida tranquila, es mejor tener menos e ser feliz. Acabamos de finalizar a história. Já lemos o texto em voz alta, agora vamos revisar as palavras destacadas no texto. Você deve ter percebido que algumas palavras no texto estavam marcadas de cores diferentes. Algumas em vermelho, algumas em verde. Nós vamos agora ler de novo o texto e vamos descobrir novas palavras que você vai aprender para usar no seu espanhol no futuro. Tá bom? Vamos aqui em cima. Primeiro, ratón de campo e ratón de ciudad. Super intuitivo. Rato do campo e rato da cidade. Esse é o nome que a história deu a cada personagem. Em um dia soleado, soleado quer dizer ensolarado, ratón de campo recebeu a visita inesperada de seu primo. Ratón, como a gente já falou, rato, tá? Lembrando que rato, em espanhol, é um falso amigo, porque rato quer dizer um período de tempo. Pode ser um ratito ou um rato, que pode ser mais longo, é indeterminado, mas na maioria das vezes, na maioria dos contextos, rato quer dizer um momento rápido, um momento curto, mas tudo depende do contexto. Já rato, temos ratón, e você também pode usar a palavra rata, só que é outro tipo de rato, digamos. Ratón é o que nós chamamos de rato, e rata é o que nós chamamos de ratazana. Bien? Sigamos. Então ele recebeu uma visita inesperada do seu primo, que se chamava, na história, né, Ratón de Ciudad, o rato da cidade. Feliz de contar com a companhia de alguém, tá vendo por que essa palavra tá marcada em vermelha? Porque ela entra em um dos grupos que nós chamamos dos heterotônicos. Heterotônicos são as palavras iguais ou parecidas entre o português e o espanhol, que no momento que ela passa de um idioma para o outro, ela troca a posição da sílaba tônica, ou seja, a sílaba forte. Como é que a gente fala alguém? Qual é a sílaba tônica? Alguém. A segunda sílaba, alguém. Só que essa palavra, alguém, no espanhol se diz alguien. Alguien. Então a gente troca a sílaba tônica da segunda, a gente puxa para a primeira. Alguien, alguém, alguien, alguém. Por isso que nós colocamos essa palavra dentro dos heterotônicos, porque ela é parecida à palavra do português, mas tem esse detalhe que ela troca a sílaba. Continuamos. Feliz de continuar com a companhia de alguém, Ratón de Campo sirvió la cena. Já vemos outro hétero aqui. Ué, mas quer dizer que isso aqui é cenar, Pamela? Não, isso aqui é um hétero, mas não é um heterotônico. Ele entra nos heterossemânticos, que é o nome que nós comumente chamamos aos falsos amigos ou falsos cognatos. Essas três formas de falar é a mesma coisa, tá? Heterossemântico é igual a falso amigo, que é igual a falso cognato. É a mesma coisa, não se confunda. Cena. O que o brasileiro pensa quando escuta a palavra cena? Uma cena de filme, né? Uma cena de teatro, né? As arvorezinhas no fundo e aí chega o personagem para atuar. Só que cena, no espanhol, quer dizer janta. Seja a janta, a comida em si, ou o horário da janta. Então, aqui, neste contexto, Ratón de Campo sirvió la cena. Ele serviu a janta, la cual consistia em 3 nueces, na qual consistia em 3 nueces, nozes, a comida nozes, e unos pequeños restos de queso, queijo es queijo. Ao chegar a noite, não é noche, é noche, quando está chegando a noite, preparou uma cama com hojas secas. Talvez você tirou do contexto o que era hojas secas, folhas secas. A palavra hojas é uma daquelas palavras que eu sempre digo que ela perdeu o F originário do latim, enquanto o português manteve esse F. É uma das palavras que no espanhol a gente mantém com H, só que no português nós mantemos com F.
O original seria manter o F, que assim veio do latim, mas o espanhol ele perdeu esse som de F. Por isso que hojas nós dizemos folhas. E tem várias palavras assim no português. Por exemplo, harina, que é com H, farinha. Hada, fada em português. Que mais? Figo, do português, higo em espanhol. Então, deixa eu ver, fumaça, humo. Tem várias palavras, então, que a gente, quando vai passar para o espanhol, tem que trocar o F pelo H. Vamos continuar, então. Hojas secas en el sitio. E aqui já vemos outra palavra em vermelho. Como assim sítio? Ele foi procurar um sítio específico para o seu primo rato? Rato da cidade? Não, sítio. Você pode pensar num sítio, né? Mas sítio, em espanhol, quer dizer um lugar. Aonde for. Seja pequeno, seja um lugar grande, um lugar específico. Então, o que está dizendo o texto aqui? Que ele preparou uma cama com folhas secas no lugar mais calientito. Calientito quer dizer quentinho, calientito, e seguro de seu humilde agujero. E seguro do seu humilde buraquinho, né? Que a gente sabe, que a gente pensa que os ratos eles moram em buraquinhos, normalmente. Que nem a gente vê nos filmes, é um buraquinho na parede, é ali que o rato entra, né? Ratón de ciudad, sorprendido por la pobreza en la que vivía ratón del campo, dijo. Então, o rato da cidade, ele estava surpreendido por la pobreza en la que vivía ratón de campo. E ele disse, dijo, é o verbo dizer no passado, tá? É importante não confundir com disse. Disse é o verbo dizer no presente. Ele disse, ele diz. Ele dijo, ele disse. Primo. Opa. Não entendo. Essa frase aí, muito útil. Se você não entende algo, você tem que falar essa frase. Não entendo, não entendo. E tem que ter cuidado, porque o brasileiro ele come essa letra I quando vai falar esse verbo. Porque no português não tem. Não entendo. Né? Então não é intuitivo colocar esse I. Por isso anota aí no seu caderno. Não entendo. Eu entendo, tu entiendes, ella entiende, nosotros. Aí não tem o I. Entendemos. Então são só em algumas pessoas que esse I vai aparecer. Por isso que o melhor remédio é treinar. Não entendo como puedes comer umas quantas nueces. Não entendo como você pode comer umas quantas nozes e dormir em uma cama de hojas secas. E dormir em uma cama de folhas secas. Aí ele chama. Ven comigo, venha comigo para a cidade. A la ciudad. E te mostraré como debes vivir. E eu vou te mostrar como você deve viver. Ratón de campo estava tão feliz que não pudo dormir essa noite. Ele estava tão feliz que ele não conseguiu dormir essa noite. A la mañana. E aqui eu marquei a palavra mañana, por quê? Mañana no espanhol, no português nós temos duas palavras com significados diferentes, que é manhã e amanhã. Manhã é o turno da manhã, né? E amanhã é o dia seguinte. No espanhol, se usa uma palavra para querer dizer essas duas coisas. Mañana voy a comprar helado. Amanhã eu vou comprar sorvete. Voy a salir a caminar por las mañanas. Vou sair a caminhar pelas manhãs. Então perceba, mañana dá para usar nos dois sentidos, tanto o período da manhã quanto o dia de amanhã. Certo? Então, a la mañana seguinte, aqui do que nós estamos falando? Na manhã seguinte, de certa forma é o dia seguinte, mas é na manhã seguinte. Los dos ratones viajaron a la ciudad escondidos en el baúl de un coche. Los dos, aqui é um número, tá? Os dois ratos viajaram para a cidade escondidos en el baúl. O que é baúl? Que estranho, né? O que você pensa quando escuta a palavra baúl? Imagino que você pensa num baú do tesouro, né? Aqueles baús marrons onde você abre e tá cheio de moedas de ouro, onde a gente vê nos filmes de piratas, né? Mas ele tá em vermelho por quê? Adivinha por quê? Porque é um hétero. Qual deles?
semântico, o falso amigo, porque ele quer dizer uma coisa no português e outra coisa no espanhol. Baúl quer dizer o porta-malas do carro. Inclusive segue aqui, ó, de un coche, de um carro. O porta-malas de um carro. Inclusive essa palavra é muito curiosa, que para quem não conhece a minha história, eu fui criada com pais argentinos no Brasil. Então, dentro da minha casa eu falava espanhol e fora da minha casa eu falava português. E tinha algumas palavras que eu usava no meu dia a dia com os meus amigos que estavam erradas no português, mas ninguém me corrigia. Não sei por quê. Não houve contexto, não houve oportunidade. Mas eu continuava usando achando que estava certo. E uma dessas palavras é a palavra baúl. Então, quando eu, por exemplo, eu me perguntavam, como é que sua mãe trouxe isso para o colégio? Meus amigos que perguntavam. Ah, ela trouxe no baú do carro, eu falava assim. Trouxe no baú do carro. E eles entendiam a mensagem, só que eles não me corrigiam. E eu não me dava conta que eu estava falando errado. Por quê? Porque eu achava que baú era porta-malas em português. Mas não, na verdade é falso amigo, né? E outro detalhe interessante. Coche quer dizer carro, mas nem em todos os lugares se usa essa palavra, tá? Na Espanha é a primeira palavra usada para dizer carro, coche. Em alguns lugares do México também. Mas carro pode ser dito com outras palavras também. Por exemplo, na Argentina, no Uruguai, no Sul da América, a gente costuma chamar de auto, el auto. E também sei que no México, um pouquinho mais ali para América Central, é chamado de carro, tá? Se você tem o seu caderno de espanhol, você já tem que começar a fazer um dicionário de diferentes formas de como se fala em cada país, tá? Porque são várias palavras, vários objetos que diferem, tem palavras diferentes para dizer um objeto específico, e você vai ter que escolher qual dessas palavras usar. Só que no momento que você for ouvir material em espanhol, você tem que entender as três, todas as formas, tá? Coche, carro ou auto, as três você tem que entender. Então você vai entender todas as palavras, mas no momento que você for usar uma delas, você tem que escolher uma delas. Não adianta ficar alternando, coche, carro, auto. Nossa, aí fica uma mistureba, né? Então é isso aí. En el baúl de un coche. Ah, inclusive, ó, na Argentina, coche, el coche ou cochecito, como é dito mais carinhosamente, é o carrinho de bebê. Então existe a palavra coche na Argentina, mas é usada pro carrinho de bebê. E se não me engano, o carrinho de supermercado, não sei se eles falam carro pro carrinho de supermercado ou changuito, depende muito da região. Até dentro da Argentina tem divisões da região ali. Então é por isso que essas coisas que eu tô falando, você tem que registrar, para depois você ter o seu estudo de o espanhol pelo mundo, que a gente até está desenvolvendo um livro sobre isso, mas é um livro que exige muito estudo, muita pesquisa, muita organização, por isso que a gente aos poucos está juntando todos esses materiais. Vamos lá? Continuamos. Ya era de noche cuando llegaron a la lujosa casa donde vivía el ratón de ciudad. Já era de noite quando chegar, viu, com 2 L's, a la lujosa. O que você acha que é lujosa? Isso, dá para deduzir, né? Luxuosa, a luxuosa casa do rato de cidade. Mira donde duermo, ele falou. Olha onde eu durmo, disse o rato da cidade, señalando, ou seja, sinalizando. Ele estava apontando assim, ó. Olha onde eu durmo. Aqui, ó, isso. Señalando uma cómoda cama hecha de algodão. Vamos trabalhar nisso aqui. Uma cómoda seria confortável. Isso aqui tinha que estar de verde, inclusive. Uma cómoda cama hecha. Hecha quer dizer feita. Feita é o que nós chamamos de o particípio do verbo hacer. Hecha. Não é a mesma coisa dizer hecha e hecha, tá? São verbos diferentes. Sabe quando você fala para a pessoa que você tem saudade delas em espanhol? Te echo de menos. Aí você vai usar esse hecho aqui, tá? Não vai usar o com H.
Te echo de menos. Mas agora esse aqui vem do verbo hacer, que quer dizer fazer. Ó, outra das palavras que do latim perdeu o F do latim e virou H. No português, a fazer. No espanhol, hacer. Cama feita de algodão. Até é fácil. Pero antes de dormir. O que quer dizer pero? Pelo contexto, isso. Pelo contexto, você percebe que você vai trazer uma ideia antagônica, uma ideia contrária à que você já trouxe. Então, pero antes quer dizer mas antes de dormir, busquemos algo de comer. Vamos buscar algo para comer. Ratón de ciudad llevó, o verbo llevar, que seria levar, né? Só que com 2 L's. Lembra disso aqui na hora de escrever. Levou o rato do campo em direção a. Esse aqui também tinha que estar em verde. Hacia quer dizer em direção a. Levou o rato em direção à cozinha. Cocina. Cocina. La cocina. Cocina. É algo muito interessante. É que a palavra cocina, no espanhol, quer dizer tanto a cozinha, o lugar, né? A cozinha, como também o fogão. Quando você vai falar o fogão, você vai chamar ele de la cocina. Comprei uma cocina nueva. Não é que você comprou uma cozinha nova, mas é que você comprou um fogão novo, tá? Continuando. Al poco tiempo se encontraban comiendo restos de pasta, pastel e helado de chocolate. Então, ao pouco tempo, né? Logo ali, minutos depois, eles se encontravam comendo restos de pasta. Não, eles não estavam comendo uma pasta de colégio. Não, aquelas pastas de papelaria. Não, como é que seria? Papelaria, né? Papelaria. Eu sempre me confundo essa palavra. Então, eles não estavam comendo uma pasta escolar. Eles estavam comendo pasta, que vem lá do italiano. Massa, macarrão, pasta. Pastel, não é o pastel brasileiro, fritinho, aquele pastelzinho de feira, de carne. Não. Pastel quer dizer bolo. Bolo em alguns lugares, tá? Não é em todos. Lá na Espanha, no México também, bolo. Agora, bolo, por exemplo, no sul da América, na Argentina, a gente costuma dizer o bolo de... Ou pode ser torta, né? Ela é torta, quando ela está em camadas. Mas quando o bolo ele não tem recheio, e pode até ter uma cobertura, mas ele é só uma camada, não tem níveis, a gente chama ele de bizcochuelo. Bizcochuelo. Nome bem diferente. Se escreve assim, ó. Bizcochuelo, tá? Bizcochuelo. Vamos lá. Pasta, pastel y helado de chocolate. ¿Qué crees que es helado de chocolate? Sorvete de chocolate. Y de repente escucharon un alarmante maullido. E de repente eles escutaram um alarmante. Alarmantes? Dá pra entender alarmante em português? Ai, me conta nos comentários. Você entende o que é alarmante? Ou seja, que deixou eles alarmados. Maullido. O que é maullido, Paulo? Qual som faz o cachorro? O cachorro faz o quê? O cachorro late. O gato mia. Né? Só que no espanhol a gente tem que ter cuidado. Principalmente quando a gente é brasileiro. Uma vez eu fui fazer isso em espanhol. E eu falei... El perro ladra, né? Porque latir é ladrar. E el gato mea. Eu quis traduzir de mea para mea. Só que mea quer dizer mijar. Por isso, cuidado. El gato não mea. Bueno, mea, el gato, mea. Mas não é fazer miau, né? El gato maulla. Então, quando el gato maulla, se escucha el maullido, o miado. Então, quando o gato mia, nós ouvimos o miado, maullido. E daí que vem, tá? Então, el gato maulla e mea também. Só que, gente, mea tem o mesmo peso da palavra mijar no português, tá? Não é algo, assim, muito educado, que você pode falar em qualquer momento, tá? Então,
Entenda essa palavra se você tem que entender e ouvi-la, mas não recomendo que você use. Só se você tiver muito, muito à vontade. Vamos lá. Mau giro. Es el gato de la casa, dijo o ratón de ciudad. É o gato da casa, disse o rato da cidade. Em um abrir e cerrar de ojos, pelo contexto você entende o que é cerrar. Cerrar. Não é que você pegou uma serra e... Não. Cerrar é fechar. Então, em um abrir e fechar de olhos, ojos, el gato se abalançou. Ele se jogou para cima deles. Sobre eles. Los dos ratones lograron, ou seja, eles conseguiram, com esforço eles conseguiram. Quando a gente logra algo em espanhol, é porque a gente consegue algo que nos custou esforço. Por exemplo, você tá lá com a agulha tentando colocar a linha no buraquinho da agulha, né? Você tá ali 5 minutos tentando acertar o negocinho. Você acertou? Lo logré. Lo hice. Então, lograste tu objetivo. ¿Certo? Então, los dos ratones lograron escapar atravessando la enorme mesa hasta quer dizer até. Até vou marcar em verde, que isso aqui tinha que estar marcado. Hasta chegar a um hueco en la pared. Hueco en la pared. O que é hueco? O contexto já te mostra. Hueco é furo, um buraco na parede, tá? É possível que você encontre falantes do espanhol fazendo um som de G aqui, ó. Hueco. Porque o som do H, ele é mudo, tá? No espanhol, o H é mudo. Só que alguns falantes, eu, por exemplo, às vezes, na informalidade, a gente fala hueco. El hueco en la pared. Mas isso é uma mudança na fala que a gente não recomenda para os nossos alunos. Então, você fala hueco. El hueco en la pared. Ratón de campo estaba tan asustado que sentía sus patitas temblar. Ele sentia suas patinhas tremer. Apenas se vaya el gato. Assim que apenas a gente usa como um falso amigo, cuidado, porque apenas a gente pensa que é só, né? Mas no espanhol a gente usa como assim que o gato vai embora, apenas se vaya el gato, apenas salga el sol, voy a tomar unos mates en la plaza. Apenas termine esto, voy a lavar los platos. Se cortó la luz, apenas saliste a trabajar. A luz caiu? A luz cai ou ela se corta? Não sei como é em português. Até o português falha, gente. Acabou a luz no momento que você saiu. Se cortou a luz, apenas saliste a trabalhar. Assim que você saiu para trabalhar. Bien? Sigamos. Apenas se vaya el gato. Assim que o gato for embora, me vuelvo a mi casa. Eu volto para minha casa. Mas é algo interessante que já é de espanhol avançado isso aqui que eu vou dizer, tá? Me vuelvo a mi casa. Eu poderia tirar este me e dizer simplesmente apenas se vaya el gato, vuelvo a mi casa. Poderia? É correto? Sim. Sim, é correto. Uma coisa que os falantes de espanhol fazem, quando eles querem dar intensidade a uma ideia, ou porque estão com raiva, ou porque estão emocionados, eles repetem o pronome. A gente chama esse elemento de pronome dativo. Então, eles repetem para dar aquela força. Então, por exemplo, ele poderia ter dito vuelvo a mi casa, estaria bem. Mas ele quis colocar mais força. Eu vou, me vuelvo a mi casa. Ou, por exemplo, assim, você deixou lá um pedaço de chocolate na sua geladeira. E alguém vai lá e come. Quando você vai pegar o chocolate depois do almoço, você está morrendo de vontade de comer um doce, você abre a geladeira com aquela expectativa, já imaginando o chocolate derretendo na sua boca, você abre a geladeira e descobre que comeram o seu chocolate. Então, se você falasse o espanhol, fosse um nativo do espanhol, você diria me comieron el chocolate, me comieron el chocolate. Por que esse me? Não era necessário. Você poderia ter dito comeram el chocolate. Estaria bem.
Mas agora, como você quis colocar força e raiva e fazer o negócio ficar mais emocional, aí adiciona um me. Não recomendo que você saia usando isso de qualquer forma. Entenda que os nativos façam isso e absorva muito material, até que você veja alguns contextos específicos que você vê os nativos usando, tá? Eu só estou te explicando para que você entenda o porquê deste me ali no meio. Então, me vuelvo a mi casa, dijo sin vacilar. Sin quer dizer sem vacilar. ¿Por qué quieres irte tan pronto? ¿Por que você quer ir? ¿Por que quieres irte? Seria porque você quer ir embora tan pronto. Pronto é um falso amigo de novo. Por quê? Porque pronto, no português, o que a gente pensa? Alguém que está pronto, algo que já está preparado. Mas pronto, em espanhol, quer dizer algo logo, quer dizer logo. Inclusive, Isso, quer dizer logo. Eu ia citar um exemplo aqui, mas não ia encaixar, desculpa. Então, por que você quer ir tão cedo, tão logo? Ou seja, o ratinho não tinha passado nada de tempo ali e ele já tá querendo ir embora. Perguntou el ratón de la ciudad. Aí o ratinho do campo respondeu, porque es mejor, aqui aprende como se escreve essa letra aqui, essa palavra, mejor com J, não se diz mejor, comer nueces en un lugar seguro que pastel con helado de chocolate y estar siempre en peligro. Porque é melhor comer nozes em um lugar seguro, nós já vimos a palavra nozes, que pastel, o que era pastel? Bolo ou torta, né? Com helado de chocolate, com sorvete de chocolate e estar sempre em perigo, respondeu o rato de campo. Todavia, aqui neste caso, ainda muito, como é que eu falo? Como é que eu posso dizer? Tembloroso. Tembloroso é aceito no português? Ou seja, ele ainda estava tremendo. Moraleja, essa é a palavra que a gente usa para finalizar a história, para deixar em ênfase qual era a ideia principal e a ideia que você tem que sair dessa história. Ou seja, se você não entendeu até aqui, la moraleja es: si tener muchas cosas no te permite una vida tranquila, es mejor tener menos y ser feliz. Se ter muitas coisas não te permite uma vida tranquila, é melhor ter menos y ser feliz. Genial. Ya leímos el texto, ya revisamos las palabras en el texto. Ahora vamos a trabajar con la parte de la pronunciación. La pronunciación. ¿Cómo va a suceder? Yo voy a leer una frase y tú vas a repetirla en voz alta aí em tu casa. Muito rápido. Como é que vai funcionar? Eu vou ler uma frase em espanhol, eu vou te dar um tempinho para que você aí na sua casa leia, repita o que eu disse em voz alta. Por favor, é muito importante que você realmente sonorize, dê som à sua voz e não tente fazer isso na sua cabeça, porque você precisa empregar o seu sistema fonológico, a sua língua, os seus lábios, a posição que você usa, a sua boca, o seu rosto, a sua bochecha, tudo tem que ser movido neste exercício. Por isso que quando eu falo para você, repete junto comigo, é por essa razão, porque você precisa treinar o seu sistema fonológico. E é assim que você também pratica o falar, pratica a pronúncia. Se você fazer essa atividade na sua cabeça, você não vai estar treinando o seu corpo. Imagina você tentar aprender a andar de bicicleta quando era criança só com a mente. Vamos imaginar nos pedais. Não, você precisa pegar a bicicleta e fazer. E é a mesma coisa aqui, tá? Vamos lá. Depois de mim. En un día soleado, Ratón de Campo recibió la visita inesperada de su primo Ratón de Ciudad. Um segundinho, meu mouse está falhando aqui. Vamos ver aqui. Feliz de contar con la compañía de alguien, Ratón de Campo sirvió la cena. Como você deve ter percebido, essa letra aqui, a letra V, a gente vai fazer som de B. Sirvió la cena.
la cual consistía en 3 nueces y unos pequeños restos de queso. Di. Al llegar la... Opa, muito texto. Al llegar la noche, preparó una cama con hojas secas. En el sitio más calentito y seguro de su humilde agujero. Ratón de ciudad, sorprendido por la pobreza que vivía ratón de campo, dijo, é longo, hein? Aqui pode ter doído um pouquinho do seu ouvido, bibia, né? Por causa dos 2 Bs, bibia, né? Dói um pouquinho, mas é assim mesmo no espanhol. Para eles, se você dizer vivia, aí sou estranho para eles, né? Mas é assim mesmo. Primo, no entiendo cómo puedes comer unas cuantas nueces. Y dormir en una cama de hojas secas. Ven conmigo a la ciudad y te mostraré cómo debes vivir. Vivir de novo, né? Vamos lá, continua me acompanhando. Ratón de campo estaba tan feliz que no pudo dormir esa noche. Ó, aqui pode ter doído um pouquinho no seu... também nos seus olhos mais que seus ouvidos, porque essa se pronuncia igual, parecido, na verdade, ao português. Essa noite não. Você tem que fechar a letra E, porque todas as letras Es no espanhol, elas são como se fossem Es com circunflexo sobre elas. São Es fechados. Essa noite. Ratón de campo estava tão feliz que não pudo dormir essa noite. Então, quando você vai ver o espanhol escrito, você vai perceber que não existe 2 S's no espanhol. Não existe, é sempre um S. Por isso que algumas palavras, por exemplo, massa ou passar, é com um S só. Continuamos. A la mañana siguiente, los 2 ratones viajaron a la ciudad escondidos en el baúl de un coche. Devagarzinho, tá? Coche, tá? Coche não, coche. E nesse J aqui você vai colocar força, porque os brasileiros têm a tendência de fazer ele suave, mas não, bota força. Viajaron. Eu costumo sempre dar a dica de que o J no espanhol é como se fosse um gato agressivo, né? O gato, quando você chega perto dele, ele não quer nem saber de você, ele faz assim, né? Então, esse é o som do J. Viajaron a la ciudad escondidos en el baúl de un coche. Mas, Pamela, eu já vi algumas músicas, alguns falantes falando o J bem suavezinho. Sim, existem falantes de espanhol que fazem esse J suave. Normalmente são falantes que vivem ali pela América Central. Por isso que é muito normal ouvir esse tipo de pronúncia em reggaetons, em canções latinas. Eles falam esse J como viajaron. Viajaron é um som parecido ao H do inglês. Então, você tem a opção de fazer esse J suavizado, mas também você tem a opção de fazer ele forte. Certo? Então, fica ao seu critério. O falante que vai te ouvir falar em espanhol vai te entender igual. Isso não vai alterar o entendimento da pessoa que te escuta. Continuamos. Ya era noche cuando llegaron a la lujosa
casa donde vivía ratón de ciudad. Vamos lá. Mira donde duermo. Diga. Dijo ratón de ciudad señalando una cama, perdón. Dijo ratón de ciudad señalando una cómoda cama hecha de algodón. Tá, aqui ó, gente. Cômoda. Por mais que este O esteja acentuado, você vai mantê-lo fechado. Cômoda. Cômoda não é cômoda, é cômoda cama hecha, hecha de algodón, algodón. Pero antes de dormir, busquemos algo de comer. Di. Ratón de ciudad llevó a ratón de campo hacia la cocina. Diga. Al poco tiempo se encontraban comiendo restos de pasta, pastel, helado y chocolate. Longo, ¿verdad? De repente escucharon un alarmante maullido. Detalhe, os dois L's, gente, só para aclarar. Eu sempre recomendo 4 sons que você pode utilizar nesse dígrafo, não são letras, né? Nesses dígrafos, 2 letras que formam um só som, dígrafos. Você pode fazer o som do I, aí ficaria maullido. Você pode fazer o som do J, aí ficaria maullido. Você pode fazer o som do DJ, ficaria maullido, maullido. E você poderia fazer o som do SH, maullido, el maullido. Sempre que você ver os 2 L's juntos no espanhol. Escolha um desses 4 sons e use-o frequentemente no seu espanhol. Eu só recomendo o pessoal tomar cuidado com esse último aqui, porque ele é um som que maioritariamente é usado na região da Argentina e do Uruguai. Então, se você optar por este som, de dizer maullido, chegar, llevar, vai ser muito difícil que as pessoas não te relacionem a esses 2 países quando você for falar o espanhol, tá? Então, fica a seu critério, escolha o que esteja mais confortável para você. Continuamos. Es el gato de la casa, dijo ratón de ciudad. En un abrir y cerrar de ojos, el gato se abalanzó sobre ellos. Aqui vocês podem ver que eu faço o som J, ellos, ellos. Por mais que eu esteja fazendo esse som, você pode fazer o som que você acabou de escolher, tá? Não precisa ser o som J. Você pode falar ellos, você pode falar ellos, você pode falar ellos. Tudo está certo, você simplesmente escolhe o seu tipo. Não precisa se deixar influenciar pela minha pronúncia aqui, tá bom? Ah, e algo importante, a letra Z no espanhol. Pamela, como é que eu pronuncio isso aí? Eu teria dito abalanzó. Abalanzó, eu teria dito. Primeiro, você tem que ter cuidado com o O. Por mais que ele esteja acentuado, ele sempre é fechado no espanhol. Eu digo abalanzó, O. O som O não existe no espanhol. E a letra Z no espanhol é muito mais fácil que no português. A letra Z no espanhol, ela tem som de S. Sim, sempre que você for ver a letra Z no espanhol, você vai pronunciar o som do S. Isso no espanhol da América, tá? Existe uma exceção que é lá do outro lado do Oceano Pacífico, que é lá na Espanha. Lá se utiliza o que nós chamamos de ceceo. Ceceo, que é quando eles falam com a língua entre os dentes. Você já deve ter visto algum espanhol fazendo isso. Então, os espanhóis, sempre que eles veem a letra Z, não só a letra Z, mas também outras
outras letras, eles fazem esse som com a língua entre os dentes. Então, eles dizem abalanzó. El gato se abalanzó. Se abalanzó, tá? Então, se você se identifica com aquela região e quer falar o espanhol mais focado lá na Espanha, você faz, então, esse som com a língua entre os dentes. Se abalanzó. Eu, como falo espanhol da Argentina, eu digo se abalanzó. Assim como grande parte da América. Bien, sigamos. Los dos ratones lograron escapar atravesando la enorme mesa hasta llegar a un hueco en la pared. Nossa, essa aqui foi muito longa. Pera aí, vamos dividir no meio. Los dos ratones lograron escapar. Atravesando la enorme mesa hasta llegar a un hueco en la pared. Pared, pared. Bem suave esse D final, tá? Pared, pared. Ratón de campo estaba tan asustado que sentía sus patitas temblar. Apenas se vaya el gato, me vuelvo a mi casa, dijo sin vacilar. Aqui me vuelvo, vacilar, vacilar. E, Pamela, o som do Y aqui nessa palavra, como é que fica? Então, o Y, ele é muito semelhante ao dígrafo 2Ls, que eu expliquei para vocês. O Y, ele também tem mais de uma opção que você pode escolher de som para você pronunciá-lo. Quando ele está no início e na metade da palavra, tá? Quando ele está nessa posição, você pode pronunciar, tem 4 opções diferentes. Opa! Primeira opção é como I, vaya, vaya, apenas se vaya el gato. Tem a opção J, apenas se vaya el gato. Tem a opção DJ, apenas se vaya el gato. E tem a opção SH, apenas se vaya el gato. Certo? Você percebeu? São as mesmas opções dos 2 L's. Isso, é a mesma coisa. E normalmente alguns falantes de espanhol nativos, tá? Conseguem diferenciar os 2 L's do Y, tá? Não sei dizer quantos, não sei dizer se são a maioria, mas existe um grande número de pessoas falantes de espanhol que são chamados dos yeístas. Yeístas são os falantes de espanhol que dão o mesmo som para a letra LL, para o dígrafo LL e para a letra Y. Eles usam o mesmo som. E é o que eu normalmente recomendo aos meus alunos. Para você não ter que escolher, eu vou escolher esse som para o LL e vou escolher esse som para o Y. Para você simplificar, você pode escolher um som para os dois. Por exemplo, escolha o som do I para os dois. Aí ficaria yo lloro, yo lloro, yo lloro, eu choro, yo lloro. Assim, ó. Yo lloro. Tá vendo? Aí você não ficaria tão confuso no momento de pronunciar o espanhol. Claro que fica a seu critério. Se você quiser escolher um som para o Y e outro som para os 2 L's, tudo vai estar correto. Tudo vai estar aceitável. Continuamos? ¿Por qué quieres irte tan pronto? Perguntou ratón de ciudad. Por que você... Estou explicando a tradução. É para você pronunciar. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Porque es mejor comer nueces en un lugar seguro, di. Que pastel con helado de chocolate y estar siempre en peligro. Respondió ratón de campo. Todavía muy tembloroso.
Aí chegando ao final, moraleja, moraleja, vamos lá. Moraleja, si tener muchas cosas no te permite una vida tranquila, es mejor tener menos y ser feliz. Pronto, aqui finalizamos o texto. Por favor, eu queria muito saber do seu feedback. Me conta aqui nos comentários se você está conseguindo acompanhar esses exercícios de eu acho que eu falei longe do microfone, né? Se você está conseguindo acompanhar esses exercícios de pronúncia. De verdade, eu tô tentando acelerar um pouco, porque eu tava começando a achar que nas histórias anteriores eu estava indo meio lenta. Eu sei que vocês são mais rápidos, mas eu quero muito que você me conte se eu estou indo rápido demais. Assim eu sei se eu tenho que desacelerar mais ou se eu tenho que manter nesse ritmo, nesse nível de velocidade. Pode me contar aqui nos comentários, por favor? Bem, agora nós vamos... Já lemos o texto, já revisamos as palavras, verificamos a pronúncia. Agora vamos para os exercícios de fixação. A parte que eu mais gosto. Honestamente, eu gosto muito de colocar a mão na massa. Mas então, agora que você já ouviu a história completa, você revisou o texto, nós vamos ativar o que nós chamamos de aprendizagem sinestésica. Ou seja, vamos partir para a prática. Colocar a mão na massa, vamos fazer exercícios, vamos ver se você realmente aprendeu, tá? Esses exercícios, nós vamos fazer esses exercícios para que você fixe esse conhecimento na sua memória, assim você vai poder lembrar dele depois, tá bom? Como é que vai funcionar? Nós vamos trabalhar em 2 níveis de dificuldade. Nível 1, neste nível, deixa eu dar um espaço aqui, no nível 1 você vai passar estas palavras para o português, estão no espanhol, estão em espanhol e você vai passar para o português. Desculpa, tô tomando mate. Este nível ele é um nível 1 de facilidade, de dificuldade, porque você já conhece essa área, você conhece o português, então não é tão difícil. Agora vamos ver se você lembra o que quer dizer cada palavra. Soleado, o que quer dizer soleado? Ensolarado, isso. Ratón, muito fácil. Rato. Ciudad, fácil de novo. Alguien, alguien. Cena, lembra que era um falso amigo? O que quer dizer cena? A cena de teatro? A cena de um filme? Não, essa é a cena, a janta. Opa. Nueces. Nozes, queso, bueno, esse é fácil. Queijo. Pizza de 4 quesos seria. Sítio, não é o sítio granja, pedaço de terra. Sítio é lugar. Cuidado, hein, que isso aí é um hetero semântico. Calientito, que seria? Quentinho, quentinho. Agujero, você se lembra? Que eles correram... não, isso foi antes. Agujero, deixa eu ver aqui no texto que eu não me lembro. Agujero. Isso humilde... Aqui, agujero. Do seu humilde buraquinho na parede. Então, agujero seria buraco. Tá? Não especificamente buraco na parede. Pode ser agujero em buraco de... Tenho um agujero na roupa. Ok? Sorprendido. Ele ficou surpreso. Né? Surpreso. Dijo. Como é que era a tradução de dijo? Dijo el ratón de campo. Disse. Não entendo. Não entendo. Isso aí é fácil. Mañana. Tinha 2 traduções, você se lembra? Mañana quer dizer amanhã ou de manhã. De manhã, exatamente. Baú de um coche. Porta-malas de um carro. Lujosa. O que quer dizer lujosa?
Fácil, né? Luxuosa. Luxuosa. Señalando. Fazendo senha. Apontando. Isso. Hecha. Hecha. Uma cama hecha de hojas secas. Feita. Isso. Particípio, não, desculpa. Não é particípio do hacer. Algodão. O que quer dizer algodão? Isso é intuitivo também. Algodão tá bom, né? Algodão. Pero. Isso. Mas. Llevou. Isso. Levou. Pouco. Isso. Só adiciona a letra U. Pouco. Você atenção, hein? Porque depois nós vamos aumentar a dificuldade, hein? Pasta. Venia del italiano. Seria massa ou macarrão. Pastel. Bolo ou torta também. Helado. Sorvete. Um pouquinho mais. Maullido, que era o que o gato fazia. Maullido. O miado. Isso. Cerrar. Fácil. Ojos. Cerrar los ojos. Isso. Olhos. Abalançar. Ou seja, o gato, lembra que ele se abalançou sobre os ratones. Isso. Se jogar. Eu acho que isso, se jogar, a melhor tradução. Ellos lograron escapar. Eles conseguiram. Isso. Conseguiram. Hueco. Buraco, isso. Mas qual é a diferença de hueco e agujero? Hueco eu acho que ele é mais usado, tá? Ele é mais frequente. Mas ambas palavras querem dizer a mesma coisa, tá? Temblar. El ratito tenía las patitas temblando, ¿recuerda? Tremendo. Ou seja, perdão, tremer. Apenas, lembra? Apenas se vaya el gato, me voy a casa. Apenas assim que, né? Me vuelvo, eu volto pra casa. Sim. O que quer dizer sim? Quer dizer sim, né? Isso? Não, quer dizer sim. Pronto. Lembra que era falso amigo? Pronto. Quer dizer... Pronto você pode pensar como no português. Estou pronta para sair. Mas agora pronto em espanhol é... Você lembrou? Seria logo. Logo, em pouco tempo. Pronto. Mejor quer dizer... Essa é fácil, né? Mejor. E de novo vemos a palavra tembloroso. Que seria... Tremendo seria a pessoa que está tremendo seria. Tembloroso, tá certo? Tembloroso? Depois eu tenho que confirmar, hein? Você me corrige aqui nos comentários. E moraleja seria moral da história. Quem tá acostumado com as histórias já sabe como é que eu traduzo essa, né? Certo, esse aqui foi o exercício nível 1. Vamos agora para o exercício nível 2. Agora vai ser ao contrário. Em vez de você passar do espanhol para o português, você vai passar do português para o espanhol. E aí onde dificulta, porque você não está tão acostumado com o espanhol, assim como você está no português. Tá preparado? Vai ser difícil. Vamos lá. Ensolarado, como se diz isso em espanhol? Soleado. Rato. Tava no nome da história. Ratón, cidade. Cidade, né? Não, tá faltando uma letra. Qual letra falta? Isso, me corrige, Word. Alguém janta? Não, aqui, ó. Alguém. Lembra que é um heterotônico, tá? A gente pronuncia diferente. Alguien. Me diz janta. Cena. Nozes. Nueces. Queijo era com uma só letrinha, mudava.
queso, queso. E a gente tira a letra I também. Lugar, lembra que é um falso amigo? Que você vai pensar lá na fazenda, no sítio, no sítio. Quentinho. Pensa nas músicas latinas que são calientes, mas esse aqui tava no diminutivo. Quentinho, calientito. Buraco. Você pode dizer agujero ou hueco. Hueco, hueco, hueco. Surpreso, ele ficou surpreso. Como é que se fala isso? Te ajuda? Surpreendido, surpreendido. Disse. Ah, essa aí era difícil, né? Dijo, el ratón dijo. Não entendo. Como é que você traduz? No? Isso, você vai colocar a letra I, tá? Não entendo. Amanhã. Como é que se fala amanhã? Tem uma palavrinha? Isso. Não foi difícil, né? Manhã, porta-malas do carro. Ai. Me diz como é que você vai dizer essa aí. Esses são os momentos que a neutralidade tem que ir embora, porque você vai ter que escolher uma das palavras, né? Mas nesse caso, vamos ser fiéis ao texto, né? Porta-malas do carro seria el baúl del auto. Del coche. Viu? Saiu a Argentina dentro de mim. Luxuosa. Você se lembra que era trocar uma letra? Isso. Peraí. Segundinho. Luxuosa. Apontando com o dedo. Se lembra? Haciendo señales. Señalando. Isso. Feita. Foi feita. Foi hecha. Opa. Hecha. Algodão. Algo. Lembra que é o final que mudava? Algodón. Mas. Pero. Levou. Llevou. Eu digo você pode falar llevou, llevou, como prefieras. Pouco. Como é que se fala pouco? Isso, você vai tirar o U. Pouco. Desculpa, tirar o pouco. Macarrão. Como é que se fala? Pasta. Mas eu vou adicionar aqui. Em outros lugares também chamam de fideo. Fideo. Por isso que eu sempre achei engraçado o nome do Fidel Castro. Na Argentina a gente diz fideo, né? Dá pra dizer pasta, mas é um pouco italiano e eu vejo que é um pouco muito chique, sabe? No dia a dia nós comemos fideo e não pasta. Mas se você chegar falando pasta, tranquilamente vão te entender. Sorvete. Ah, muito fácil. Sorvete. Não. Helado. Miado. Não. Maldito. Fechar. Lembra que imagina cerrar. Isso. Cerrar los olhos com J. Ojos. Isso. Atacou. Atacou, no caso, poderia ser tipo se jogou. Essa palavra apareceu ali quando o gato ele se jogou em cima dos ratinhos. Mas qual foi a palavra que dizia? Ele se abalançou. Olha eu mostrando aqui, né? Abalançou e conseguiram. Eles conseguiram. Seria lograron. Bien, buraco, a gente já viu aqui. Era hueco ou agujero. Tremer. Era trêmulo a tradução. Tremer seria temblar. Assim que seria
Assim que o gato for embora, apenas o gato se vaya, me vuelvo a mi casa. Volto, acabei de falar a resposta, olha eu. Vuelvo. É que eu tô empolgada, gente. 100. Como é que se diz? 100. Não o número 100, mas algo que está 100. Sin. Se você quer falar o número, você vai falar 100. Ou diretamente para os números, tá? Sin. Aí, cuidado que 100 é outra coisa, tá? 100 é essa parte do rosto aqui. La 100, que eu nem sei como é em português. Cedo. Seria temprano, mas eu não me lembro onde é que a gente usou essa palavra aqui. Eu acho que tá errado. Ah, logo. Eu coloquei como logo. Isso. Aqui seria logo, né? Melhor. Logo, então, nós traduzimos para pronto. Isso. Essa aqui você tem que treinar muito, tá? Porque ela é bem enganosa por ser um falso amigo. Melhor. Como é que se escreve melhor? Você se escreve? Se lembra qual é a letra que mudava? Mejor. Trêmulo seria tembloroso. Moral da história. Como é que se diz isso? Isso. Moraleja. Essa é fácil de tantas histórias que a gente já viu, né? Moraleja. Es mejor tener menos y ser feliz que estar constantemente en peligro. E aqui nós finalizamos a história de hoje. E para terminar, eu preciso te dizer algo importante, tá? Se você chegou até aqui, é muito provável que você esteja realmente querendo falar espanhol. Porque isso já mostra que você já é alguém acima da média. Alguém comum e mediano, que a gente falaria, estaria gastando seu tempo nas redes sociais ou no Netflix, por exemplo. Então eu quero te dar os meus parabéns. Mas se você quer mesmo falar o espanhol de forma fluente, eu preciso te alertar de algo. Muitas pessoas dizem essa frase, inclusive você pode ter sido uma delas. Se você quer aprender um idioma, é só ir na internet, lá tem tudo que você precisa. Você não precisa comprar nenhum curso, nem nada. Dá para aprender muito na internet. Mas olha só, para pensar um pouquinho. A pessoa que diz isso, muito provavelmente, nunca aprendeu um outro idioma. Só na internet, né? Provavelmente quem fala essa frase não seguiu o seu próprio conselho. Normalmente essa frase vem daquele sabe tudo, do seu primo, amigo, colega de trabalho. Porque se fosse tão fácil assim, por que eles ainda não falam outro idioma? A verdade é que sim, tá? A verdade é que sim, você pode aprender um idioma sozinho pela internet. Você pode, mas eu aviso que para que esse plano dê certo, pode te custar mais esforço, mais tempo. E ainda por cima você não tem nem como saber se vai dar certo o procedimento que você está fazendo. O que eu mais vejo são pessoas que começam na determinação, só que depois de caminhar um pouco, elas se sentem perdidas ou elas se sentem trancadas no nível básico do espanhol. E isso é porque, para ir fundo no espanhol, você precisa ter conteúdos que te levem ao fundo dele. Vídeos como estes aqui, como os que nós estamos vendo na internet aqui, na minha conta aqui no Somos Espanhol Online, são só um pedacinho. Só um pedacinho de tudo o que é falar o espanhol. Por isso, se você quer levar a sério o seu progresso no espanhol, se inscreva na lista de espera que está aqui embaixo desse vídeo na descrição. Ali você vai ser avisado nos próximos eventos que nós fizermos. É ali onde nós costumamos abrir vagas para as nossas próximas turmas de espanhol. Nós fazemos isso algumas vezes ao ano. Nós abrimos as oportunidades para que as pessoas entrem no nosso curso completo de espanhol, onde você encontra todos os conteúdos organizadinhos, nivelados do mais fácil ao mais difícil, onde você não tem como se sentir perdido. Ali dentro é tudo que você precisa. Você não precisa mais se matar procurando conteúdo na internet, tá? Então, é isso aí. Essa foi a nossa aula de hoje. Nos vamos a ver en la próxima clase con una historia más. Martes que viene a las 12 al mediodía nos vamos a traer el próximo episodio de la serie Aprendiendo Español con Historias. ¿Vamos a aprender español juntos? Dale. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.